Bom dia, pessoal. Eu preparei esse vídeo rapidinho para explicar um pouco melhor questões sobre o filtro passa alta, que tem o objetivo de extrair a variação da linha de base, e também explicar um pouco melhor o circuito de reset. Vamos lá então. Primeiro, eu queria conversar com vocês o que acontece quando há uma desconexão de algum fio no amp-op. Em particular, suponha que vocês tenham um amplificador. Esse do desenho é um amplificador muito simples, né? Um seguidor de tensão com ganho 1, né? Embora ele não tenha um ganho, ele pode ser também considerado um amplificador. Agora suponha o seguinte, suponha que você interrompe um desses fios aqui, ou esse fio aqui, você secciona esse fio, ou esse aqui, tá? Então, em vez do fio, você vai ter um circuito aberto, tá? Eu pergunto, o que vai acontecer com a saída do circuito? Eu já vou dizer para vocês, tá? Não vou explicar porquê. Na verdade, depende do circuito, do projeto do amp-op, depende das características do amp-op específico às vezes, tá? Mas eu vou dizer o que acontece em geral, tá? Em geral, ele vai para a saturação, ou a positiva ou a negativa. Vamos supor, por exemplo, que ele é acionado com mais ou menos 15 volts. Menos 15 volts, né? Então, vocês sabem que a saturação do amp-op não vai de menos 15 a mais 15, tá? Tem sempre uma pequena perda, né? Depende do projeto também do amp-op. Então, por exemplo, pode ir de menos 14 a mais 14, de menos 13 a mais 13, pode ir de menos 14,7 até 14,7 e assim por diante. Então ele tem uma faixa que ele pode excursionar. Então, se você secciona esse fio, essa tensão aqui vai ou para a saturação positiva ou negativa. Então, por enquanto, eu peço que vocês se lembrem desse fato. E agora vamos discutir, em vez do amp-op, vamos discutir o amplificador de instrumentação integrado, como o INA 118, que nós já discutimos. Tá? Ele, na verdade, a pinagem parece com o amp-op, mas ele não é um amp-op. Ele é, na verdade, vários amp-ops já integrados e otimizados para funcionarem como aquele amplificador clássico de 3 amp-ops. Então temos aqui o INA 118, alimentado com mais ou menos 15 volts. Aqui está o Terra no pino 5, né? E aqui o resistor que define o ganho, né? Tem uma fórmula para definir esse ganho. E aí, quando você usa esse INA 118 para amplificar o eletrocardiograma, você conecta um eletrodo à pele com gel, coloca numa entrada, depois o outro eletrodo pode ser na outra perna, por exemplo, né? Ou no outro braço, né? Você pega 2 pontos e aí o Terra tem várias formas de você fazer, mas a mais simples, eu vou colocar aqui para simplificar, é conectar o Terra do circuito na perna direita do paciente. Tá? Isso aqui não é recomendável, mas conceitualmente facilita a explicação. Agora, o que acontece é o seguinte: se esse circuito estiver funcionando direitinho, vai sair aqui um eletrocardiograma, né? Simplificando um pouquinho, né? Precisa de mais alguns passos, né? Mas teoricamente vai sair aqui um eletrocardiograma que ainda precisa de mais algum processamento, mas ele já sai aqui nesse primeiro estágio. Agora eu pergunto o seguinte: imaginem que o paciente se mexe
e por algum motivo um fio desses se desconecta. Então, em vez de ter esse fio ou esse, você vai ter um circuito aberto, tá? Pode ser porque o fio soltou, né? Soltou o fio do eletrodo. Pode ser que o eletrodo se desconectou por causa de suor ou muito movimento, né? E aí ficou sem a conexão. O que é que vocês acham que vai acontecer com essa tensão de saída aqui? É uma pergunta difícil, mas eu já vou dizer a resposta para vocês. Ele vai saturar. Em geral, para mais ou para menos. No caso do INA 118, a minha experiência é que, em geral, ele satura para mais. Eu nunca vi saturar para menos. Eu nunca pesquisei se esse é sempre o caso, tá? Mas, de qualquer forma, se saturar para menos, a explicação vale do mesmo jeito aqui. Ok? Não tem problema. Mas vamos assumir, então, que ele satura para mais, né, quando um fio desse solta. Então, esses são os dois fatos iniciais que vou pedir que vocês atentem para ele. Ok? Vamos em frente, então. Agora, vamos discutir um outro aspecto. A função do INA 118 é amplificar o eletrocardiograma. Nós temos aqui a referência e aqui nós captamos a diferença de potencial entre dois pontos. Aqui eu inverti a polaridade, mas tudo bem. Acho que vocês vão entender a ideia. Então, olha só. Teoricamente, o que você quer tem um eletrocardiograma aqui que tem uma amplitude de em torno de 1 milivolt aqui nessa amplitude do complexo QRS. E você quer uma saída que seja igual a esse ECG, tá? Só que em vez de 1 milivolt, 1 volt, ou seja, 1000 vezes maior, tá? Claro que aqui não está em escala. Então, o primeiro impulso seria você colocar um ganho de 1000 aqui. E aí você teria esse resultado. Só que isso não vai funcionar. Por quê? Porque, na verdade, você tem aqui um eletrodo com gel. E vocês viram nas aulas anteriores que o gel causa um efeito chamado potencial de meia célula. São potenciais com amplitude razoavelmente alta e que variam bem lentamente ao longo do tempo. E quando você faz a subtração desse potencial menos esse, você vai ter não só o eletrocardiograma, mas também, infelizmente, você vai ter um offset. Por exemplo, vamos supor que o potencial de meia célula desse eletrodo aqui seja de, digamos, 200 milivolts. E o potencial desse aqui seja, digamos, 20 milivolts. Ok? Então, quando o amplificador fizer a diferença, aqui vai dar 180 milivolts. E se você multiplicar por 1000, vai acontecer o seguinte. Você vai ter o ECG de 1 milivolt, mas você vai ter também uma saída, vamos ver, 200 milivolts menos 20 milivolts vai dar 180 milivolts. 180 milivolts vezes 1000 vai dar 180 volts. Não vai dar certo, né, pessoal? Por quê? Porque se esse INA estiver alimentado com 15 volts e aqui menos 15 volts, você vai saturar, né? Você tudo que passar de 14 volts e um pouquinho vai saturar. Então o sinal vai morrer aqui.
Então, por isso, eu não posso amplificar esse tanto, né? Porque o que nós vamos ter? Um sinal de 180 volts e superposto a esse enorme sinal, um ECG minúsculo, né? Com ganho de 1000 de 1 volt. Então você não veria nada. Não veria nada, inclusive, porque já saturou, né? Então todo o sinal do ECG foi perdido. Então, pessoal, resumindo o problema, nós temos a seguinte situação. O sinal que sairá da diferença de potencial entre os eletrodos será o sinal do ECG com amplitude em torno de 1 mV. Porém, aparece também um sinal que varia muito lentamente, sendo quase constante, que é devido à diferença entre os potenciais de meia célula dos eletrodos. Experimentos mostraram que esse sinal quase constante pode ter um nível de até 0,3 volts. Então, no pior caso, podemos ter um sinal da seguinte forma: um sinal DC de 0,3 volts, ou seja, 300 milivolts, e superposto a ele um sinal de ECG com amplitude de 1 mV. E esse sinal DC pode também ter um valor máximo ou mínimo, né, negativo. Ele pode ser 300 milivolts, mas também pode ser de até menos 300 milivolts. Como o sinal de ECG é de 1 mV e uma amplitude típica com a qual gostamos de trabalhar na eletrônica é em torno de 1 volt, precisaríamos de um ganho de 1000. Porém, em geral, não podemos usar todo esse ganho logo no primeiro estágio, porque se usarmos esse ganho de 1000, a saída seria de 300 milivolts vezes 1000, que levaria a uma saída de 300 volts. E isso causaria uma saturação na saída, positiva ou negativa. Vamos a um exemplo para tentarmos entender melhor a situação. Suponhamos que o INA 118 seja alimentado com mais ou menos 15 volts, como mostrado aqui. O datasheet do INA 118 mostra qual é a faixa de operação dele para essa alimentação. Vamos supor que essa faixa seja de menos 14 a mais 14 volts. Esse valor exato pode ser encontrado no datasheet do INA 118. Então, tenho uma pergunta para vocês. Se a amplitude máxima do potencial quase constante for entre mais ou menos 0,3 volts, qual será o ganho máximo que o amplificador de instrumentação poderá ter? Pare o vídeo e tente responder a essa questão. E depois retorne ao vídeo. E então, conseguiu? Bom, pessoal, esse valor será de 14 dividido por 0,3, ou seja, 46,6. Por outro lado, se a alimentação for muito baixa, por exemplo, mais ou menos 1,5 volts, essa faixa será menor. Olhe no datasheet do INA 118 para ver se você descobre. Mas vamos supor aqui que com essa alimentação, o sinal de saída poderá estar entre mais ou menos 1,1 volt. Nessa situação, qual seria o ganho máximo aceitável? Pare o vídeo e tente descobrir. E depois retorne ao vídeo. E então, descobriram? A resposta é 1,1 volt dividido por 0,3 volts, ou seja, um ganho máximo de 3,6 sem que haja saturação. Agora, um comentário importante. O INA 118 tem como característica marcante
o fato de funcionar com baixas tensões de alimentação, de forma que possa ser utilizado em aplicações de baixo consumo. E lembrem-se que nem todos os amplificadores de instrumentação funcionam com uma faixa de alimentação tão estreita. Então é importante checar o manual do amplificador de instrumentação integrado que você utilizar. No nosso experimento, sugiro trabalharmos com alguma folga. Em vez de usar 46.6, vamos usar um ganho de 10 e uma alimentação de mais ou menos 15 volts. Para o ganho de 10, sugiro que você consulte o datasheet, pois ele contém alguns valores sugeridos para resistores de precisão comerciais. Mas sinta-se à vontade para trabalhar com menor folga do que essa aí que eu sugeri. Ok, agora vamos ver a continuação do projeto. O próximo passo é nos livrarmos desse sinal que é quase DC, que é chamado de variação da linha de base, ou, em inglês, baseline wandering. O método que vimos na última aula foi o de usar um filtro passa alta, mostrado aqui. Há várias formas de implementar o filtro passa alta, mas vamos usar aqui a mais simples, um filtro passa alta RC de primeira ordem que desenhamos aqui. Mas antes de continuar, vamos revisar qual é a resposta desse filtro a duas situações. Primeiro, a resposta em amplitude de uma entrada senoidal com amplitude A e frequência F. E, em seguida, a resposta a uma função degrau com amplitude A. Vamos então primeiro determinar a resposta em amplitude a uma entrada senoidal com amplitude A e frequência F. Ok, pessoal. Então vamos ao cálculo da resposta em frequência em amplitude desse filtro passa alta. Vamos rever então esse cálculo. Temos aqui a entrada, vamos supor que seja um sinal senoidal, um capacitor e um resistor. E aqui temos a saída, né? O VO de T. O jeito mais rápido e mais fácil de fazer é no domínio da frequência. Então, aqui nós temos no domínio da frequência, aqui seria V maiúsculo I de J ômega. Aqui seria, no domínio da frequência, a impedância seria 1 sobre J ômega C. E aqui seria R mesmo a impedância. Tá? E aqui, no domínio da frequência, nós teríamos VO de J ômega. Tá? Então, o que nós faríamos agora é usar o conceito de divisor de tensão. Ou seja, essa tensão aqui, nesse último componente, é igual a esta impedância dividido pela soma dessas duas vezes esse sinal aqui. Então, o VO de J ômega é igual a essa impedância que é R dividido por essa impedância mais essa, R mais 1 sobre J ômega C, ok? Vezes VI de J ômega. Vamos agora passar esse VI para cá, né? Para o outro lado, então vamos ter VO de J ômega dividido por VI de J ômega, que nada mais é do que a função de transferência, H de J ômega, H de J ômega, que é igual
Simplificando aqui, vamos ter isso aqui é igual a 1 dividido por 1 mais 1 sobre J ômega RC. Então temos aqui a função de transferência no domínio da frequência. Agora vamos calcular o módulo disso aqui. Vamos calcular o módulo da função de transferência, que corresponde a calcular o módulo disso aqui. E nós lembramos que o módulo é igual ao módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador. Então teremos módulo de H de J ômega é igual a 1 dividido por o módulo disso aqui, que nada mais é do que 1 mais que é igual a isso aqui. E agora vamos reescrever essa expressão. O módulo de H de J ômega é igual a 1 dividido por raiz quadrada de 1 mais. Aí eu vou redefinir esse termo aqui, 1 sobre 2π RC, e vou dizer que 1 sobre 2π RC vai ser F0, que vai ser nada mais do que a frequência de corte do filtro. Então, isso aqui pode ser reescrito como F0 sobre F ao quadrado. E esta é a resposta do filtro. O módulo da função de transferência é igual a 1 dividido por F0 sobre F ao quadrado, onde F0 é a frequência de corte e é igual a 1 sobre 2π RC. No nosso circuito, eu sugeri uma frequência de corte F0 de 0,05 Hz. Tá? Então, eu quero ter aqui 0,05 Hz, que é o F0, é igual a 1 sobre 2π vezes RC. Tá? Temos aqui o R. O C, eu vou sugerir um valor que eu já conheço, que funciona mais ou menos bem, né? Que é de 2 microfarads. Então, 2 vezes 10 a menos 6 farads. Tá? E aí, eu vou descobrir qual é o R que vai me dar essa frequência de corte. Tá? Então, se eu fizer essa conta, passar o R para cá e o meio Hz para cá, vai dar o seguinte: R é igual a 1,6 megaohms, aproximadamente. E o C, como nós já escolhemos, né, 2 microfarads. Então, com isso, vamos ter um F0 de 0,05 Hz. Ok, pessoal. Então, temos aqui essa expressão, que é a função de transferência, né? Temos aqui a frequência de corte de 0,05 Hz. E nós queremos saber como testar a resposta em frequência. Vamos então a esse teste. Bom, primeiro você tem que entrar com a senoide aqui no VI. A amplitude da senoide pode ser 1 volt, mas pode ser também mais, né? 10 volts, ou o que quer que seja. Mas nós teremos então uma amplitude da saída. E o valor da função de transferência será a amplitude da tensão de saída dividido pela amplitude da tensão de entrada. Vamos então ver como fazer isso. Nós aplicamos aqui uma cossenoide, vamos dizer de amplitude 1 volt, e vemos qual é a saída. E fazemos isso para várias frequências e vamos assinalando no gráfico quais serão as amplitudes. Então vamos começar com a frequência 0. Bom, a frequência 0 é complicada, né? Uma cossenoide de frequência 0 é até um pouco contraditório. Mas podemos dizer que seria uma tensão constante, né? Uma cossenoide de frequência 0 seria o equivalente a uma tensão constante, igual a 1, né?
E nesse caso, nós teríamos aqui, vamos ver qual seria aqui a resposta. Uma tensão de corte 0,05 dividido por 0 seria infinito. E então aqui embaixo daria infinito, teríamos 1 sobre infinito, e aqui seria 0, né? 1 sobre 0, né? 1 sobre infinito daria 0, então teríamos uma amplitude 0. E aí, quando essa frequência for aumentando, ele vai ser, essa frequência vai ser pequena, né? Essa amplitude será pequena, mas vai aumentando, tá? Vai aumentando. E aí, pessoal, se você fizer esse experimento numericamente, vocês vão ver que ela vai tender para, se você for marcando os pontos, né, vai tender assintoticamente para 1. Ok? E aí você liga os pontos e você tem a resposta em frequência desse filtro passa alta. E aí, como é que você acha a frequência de corte? A frequência de corte vai ser quando você procura em que amplitude a tensão caiu de 1 sobre raiz de 2, que é mais ou menos 71%, mais ou menos, né? Então você vê qual é esse local, e aí você vê em qual frequência isso ocorreu. E esse vai ser o F0. Então, por exemplo, você colocou uma cossenoide de 1 volt. Então você vai aumentando a frequência e vai marcando, né? E quando a amplitude atingir 0,71 volts, você olha em que frequência isso ocorreu, e essa vai ser a frequência de corte, tá? Então o que vai acontecer? As componentes do sinal que estão nessa região aqui, o circuito vai deixá-las passar, e nessa região aqui, o circuito vai tender a cortar o sinal, tá? E qual é a utilidade disso? Nós vimos aqui no nosso circuitinho, né, de amplificação, temos aqui o amplificador de instrumentação, né, ligado à pessoa, né, ligado por meio de eletrodos à pessoa, tá? Aqui a definição do ganho, tá? E aqui vocês devem se lembrar que nós vamos ter uma tensão quase DC, uma tensão que varia muito lentamente, e superposta a ela, vocês vão ter um ECG bem pequeno. Então vocês podem ter, por exemplo, um sinal assim, né? Com 0,3 volts de nível DC. E aqui vocês podem ter, por exemplo, um sinal bem pequenininho, né, de ECG de apenas 1 milivolt, tá? Então quase todo sinal vai ser DC, mas vai ter aqui um sinal de 1 milivolt, tá? Só que no início você não dá um ganho muito alto, você dá um ganho de apenas 10, porque se você botar já um ganho de 1000 todo nesse estágio, vai aparecer aqui, vai tender a aparecer aqui 300 volts e o circuito vai saturar, vai ficar igual a 14 volts, né? Ou menos 14 volts, dependendo de saturar positivo ou negativo. Então, você não poderia dar um ganho de 1000, você dá um ganho de 10, de forma que na saída você vai ter um sinal, tanto o ECG quanto o sinal de 0,3 volts vão ser amplificados, e você teria um sinal de 3 volts, e aqui o ECG de 10 milivolts, ok? E aí, para se livrar então desse sinal, você usa um filtro passa alta como este aqui. Tudo bem, pessoal? Então essa é a ideia, e é assim que vocês devem medir a resposta em frequência desse circuito, ok? Bom, vamos em frente então. Pessoal, agora vamos ver a resposta ao degrau. É um cálculo no domínio do tempo. Nós vamos ter aqui um VI, que vai ser uma função degrau, que é uma função que é 0 antes do instante inicial, que vamos colocar aqui exatamente em 0, e aí é 1 aqui. A partir desse momento é 1, é 0 aqui, né, antes desse instante, e 1 a partir desse instante, tá?
Agora, eu não queria perder muito tempo discutindo isso, porque esse é um dos primeiros problemas que os alunos estudam, né? A resposta ao degrau desse circuito simples. Eu já vou colocar o resultado, tá? A saída VO de T é o seguinte, ela é zero aqui, e depois você tem uma descontinuidade que é como se fossem frequências infinitas, né? Então, nesse momento aqui, o capacitor, como ele é 1 sobre J ômega e as frequências são infinitas, ele fica como se fosse um curto-circuito. E toda essa tensão passa aqui para o resistor, tá? E essa corrente aqui, inclusive, ela causa uma carga aqui no capacitor, né? Tá? Mas a tensão vai aqui para 1 também, tá? E aí, se a tensão for 1, né? Se a tensão for um degrau com amplitude 1, degrau unitário, então a saída vai para 1. Se a tensão for 2, vai para 2 e assim por diante. Então, a amplitude desse passo aqui que vai ter na saída vai ser a mesma que a amplitude do degrau na entrada. E à medida que o tempo vai passando, ele vai decaindo de forma exponencial. Ok? E a fórmula dessa exponencial é VO de T é igual à amplitude do degrau, né? Se for o degrau unitário, então é 1, vezes exponencial de menos T sobre RC. Tá? E esse RC é chamado de tau, né? Que é a constante de tempo. Então, tau, que é a constante de tempo, é igual a RC. Tudo bem, pessoal? Nós podemos também, por exemplo, querer identificar qual é o RC a partir desse experimento, né? Podemos fazer isso usando o tau, né? Olha só, quando o tempo se iguala ao tau, quando o tempo for igual a RC, o valor da amplitude é quanto? E elevado a RC sobre RC é elevado a menos 1. E quanto é E elevado a menos 1? E elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2,718. Vamos calcular aqui para ver? Eu vou usar aqui a minha calculadora para calcular. Um momento. Ok, eu cheguei em 0,37 mais ou menos. 0,37. Então, quando o T igualar ao RC, vai ser mais ou menos no 0,37. Um pouquinho mais de 1/3, né? Então, mais ou menos por aqui, tá? Quando isso acontecer, você vai ter aqui o valor do RC, tá? Ou tal, tá? Então é mais ou menos assim. Você vai percorrer aqui de 1 para 0, né? Quando você percorrer até chegar aqui em 0,37, ou similarmente, né? Você percorrer daqui para cá 0,63 volts, tá? Então você vai ter o tal. E com isso você calcularia o RC. Então eu queria agora fazer um desafio para vocês. Naquele circuito, imagine que você tem um degrau de 1 volt, né? Naquele circuito que nós estudamos agora há pouco, né? Com a frequência de corte vamos lá, a frequência de corte é F0 é igual a 0,05 Hz. Eu queria que para aquele circuito vocês determinem qual seria a resposta ao degrau. Então peço que vocês parem o vídeo e façam isso agora. Vamos lá? Parem o vídeo e retornem depois que terminarem. Então, pessoal, conseguiram? Bom, eu vou sugerir aqui uma forma de fazer isso aí. Olha só, a frequência de corte F0 é igual a 1 sobre 2π vezes o tal, né? Vezes o RC. Tem um RC aqui. Então, eu posso dizer, né, que o F0 é igual a 1 sobre 2π vezes tal. Não é isso? Então, eu posso ter uma fórmula simples. Passando o tal para cá e o F0 para cá, o tal
tal é igual a 1 sobre 2π F0. Ok? Vamos então calcular quanto seria isso? 1 sobre 2π vezes 0,05. Agora eu vou fazer a conta aqui na minha calculadora. E o tal deu 3,18 segundos. Então, ele vai levar 3,18 segundos para chegar aqui. Ok? Então, um filtro com frequência de corte de 0,05, ele leva 3,18 segundos para percorrer 63% do caminho de cima até embaixo. Ok, pessoal? Esses dois resultados que nós deduzimos serão fundamentais para entender, então, o nosso filtro. Vamos agora encerrar essa primeira parte da explicação e ela continuará na parte 2 desse vídeo, no link disponibilizado para você abaixo. Vejo vocês, então, na parte 2 desse vídeo daqui a pouco. Até lá! Muito obrigado!